a todos aqui que estão vendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu, juntamente com meu amigo Jefferson, iremos tratar sobre o assunto da capela em qual foi intitulada Boas Maneiras, em que a senhora Vanira Nantes trouxe alguns pontos essenciais na vida de um pastor. E como pastores em formação, traremos alguns pontos para que vocês também aprendam um pouco sobre este tema que foi riquíssimo em conteúdo. Primeiramente, a minha cordial saudação a todos que nos acompanham e em que em algum momento estará acessando e acompanhando esse vídeo a respeito desse tema fantástico que foi abordado na capela a respeito das boas maneiras. Eu quero discutir a respeito de dois aspectos que foram trabalhados pela palestrante. O primeiro deles, ela fala a respeito do vocabulário, e o segundo, ela intitula os materiais de trabalho em que o pastor deve ter e desenvolver perante o púlpito. A começar debatendo sobre o vocabulário, é muito importante nós, pastores em formação, escolhermos boas palavras, termos coesão e compreensão nas escolhas que estaremos levando no púlpito em nossa fala, porque cada palavra irá determinar se as pessoas estarão a lhe ouvir ou não. Sem contar que cada pronunciamento pode aproximar essa pessoa cada vez mais de Jesus. Mas é importante nós observarmos que dentro do vocabulário não é só importante o pastor ter a consciência de ter um bom vocabulário, mas ampliando e trazendo essa questão da amplitude nesse aspecto, é importante o pastor escolher uma boa entonação, ter coerência naquilo em que se prega, naquilo em que se fala, porque isso pode determinar o êxito, o sucesso do seu ministério. O segundo ponto abordado pela palestrante foi o material de trabalho do pastor. Nós estamos na era da pós-modernidade, em pleno século XXI, e percebemos que a tecnologia tem ganhado um grande espaço em meio aos jovens, mas também às pessoas com idades avançadas. E dentro do próprio culto divino, cada ouvinte, cada adorador tem levado os seus veículos de comunicação, sendo o seu celular, para o culto. E o próprio pastor, às vezes, ao invés de escolher a Bíblia Sagrada para ser direcionada para a leitura dessa palavra de Deus, eles acabam escolhendo o seu smartphone ou até mesmo um tablet perante a sua congregação. E isso faz com que essas pessoas sejam incentivadas a cada vez mais trocar a sua Bíblia para um aparelho celular. E qual é a implicação de tudo isso? É verdade que dentro do próprio smartphone nós temos a possibilidade de ter um aplicativo da própria Bíblia Sagrada. Entretanto, quando nós estamos acessando involuntariamente, as pessoas, tanto você quanto eu, podemos ter a possibilidade de desviarmos o nosso foco e abrirmos as nossas redes sociais. Então, você, pastor, você, pastora, escolha sempre levar a sua Bíblia Sagrada de forma aonde seja aberta na frente do púlpito, sem ser através do seu tablet, porque isso pode determinar também com que pessoas sejam alcançadas, prestando atenção na mensagem e não sendo influenciadas e direcionadas a abrir em suas redes sociais. A palestrante, ela deu algumas dicas sobre o nosso vestuário, porque, querendo ou não, um pastor, ele é visto pelo que ele veste. Ela deu uma dica da gravata. A gravata, ela deve estar à altura do cinto. A camisa bem passada, o terno bem passado e, principalmente, os sapatos limpos. A palestrante, ela falou muito bem
e afirmou muito na questão dos sapatos. Esse ponto é muito importante, porque geralmente as pessoas elas reparam muito nos seus calçados e muitos já julgam pela aparência do seu próprio tênis. Então é sempre bom manter os sapatos limpos e devidamente engraxados. Caso isso não ocorra, infelizmente, o pastor ele vai ter uma imagem prejudicada e a mensagem traga por ele não será levada a sério, porque eles perceberam algumas coisas diferentes em seu vestuário. E isso acabou afetando a mensagem em que ele tinha para passar para o público. E muitas vezes, pessoas que prestaram atenção na mensagem por causa desses mínimos detalhes esquecem do que ali foi dito. E a cabeça fica somente no defeito da roupa ou em alguma coisa que está ao contrário do que deveria estar ali corretamente, né? Bem passado, alinhado, bonitinho. O quarto ponto que eu gostaria de ressaltar é a etiqueta. Mas etiqueta onde, Joander? Etiqueta sobre a mesa. O pastor, geralmente, ele é convidado para muitos eventos de gala, em que ele come com autoridades. E essas autoridades, elas têm etiquetas na hora de comer. Um exemplo, na hora de comer. Então, o pastor, antes de ir nesses encontros, ele deve estudar e ver como que ele deve se portar no meio dessas autoridades, pois é de extrema importância ele passar uma boa imagem para que ele consiga algumas ações que ele queira fazer na cidade. E, geralmente, os encontros eles são feitos em almoços, em janta e até mesmo em lanches pela tarde. Então, o pastor ele deve saber também sobre a etiqueta na hora da refeição. O pastor ele participa de uma função muito importante, uma função que querendo ou não, ele tem que estudar muitos pontos, e um desses pontos é a etiqueta. Então, temos que tomar cuidado com a nossa vestimenta e com a nossa etiqueta, porque esses dois pontos as pessoas vão nos enxergar também por meio deles. Portanto, você, meu amigo e minha amiga, pastora que se encontra em formação, eu quero te pedir uma coisa. Siga os conselhos da etiqueta. Pode parecer besteira a princípio, mas entenda que você foi chamada para ser o representante de Deus nessa terra. Você foi chamado e chamada para levar as boas novas de Cristo Jesus a outras pessoas. Sem contar que existem diversidades de temperamentos e de personalidades. Pessoas fleumáticas, coléricas, melancólicas, cada um com as suas distinções e formas de enxergar o futuro e de enxergar a realidade das coisas. Então, se você não estiver bem alinhado, se você não estiver com a sua gravata bem colocada, se você não tiver um bom vocabulário, um bom material de trabalho, pode ser que você possa perder uma pessoa que seja detalhista aos mínimos detalhes. Então, siga esses conselhos e eu tenho certeza que o seu ministério será abençoado por Cristo Jesus e você potencializará pessoas para serem ganhas para o reino dos céus.